paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus. Vocês estão notando a diferença? O programa hoje vai ser diferente, mas abençoado e animado. O foco vai ser o centenário e a nossa festa. Eu só estou aqui para fazer um comentário sobre o programa anterior em homenagem ao esclarecimento de todos vocês. Isso eu estou fazendo com certa alegria. Quero crer que colocamos um ponto final nessa história com meu pronunciamento hoje. Vamos dar uma olhadinha o que a justiça disse, o texto da sentença do juiz. Acompanhe comigo. Destarte, alterada a situação fática existente, quando do deferimento da liminar, hei por bem suspendê-la, a fim de que seja restaurado o estado anterior, reintegrando-se o senhor Samuel à presidência da Assembleia de Deus. A medida liminar deferida em plantão fica, por consequência, revogada. Por fim, acrescentar, a título argumentativo e em reforço, que a Igreja não é feita por pastores, bispos, padres ou papas. A Igreja é feita pelos fiéis, pelos crentes, por aqueles que acreditam em seus dogmas e por isso a integram. O poder vem destes, apenas é legítimo quando é exercido no seu interesse, pelo que se depreende dos autos, até pela resistência ao cumprimento da liminar, a grande maioria é favorável à manutenção do comando anterior, logo, até pelo princípio democrático existente em qualquer sociedade. Tal interesse há de prevalecer. São José dos Campos, 3 de janeiro de 2011, Daniel Toscano, de Direito. Esta é a sentença. Obrigado a todos vocês que telefonaram. E a tônica dos telefonemas foi: eu pensava que era uma coisa leve, eu não sabia que era tão grave. Depois que vi as imagens, eu percebi quanta selvageria e quanta grosseria e quanto sofrimento vocês passaram. Obrigado pela oração de todos vocês e graças a Deus pela justiça e pela mão do Senhor que nos colocou em liberdade. Só quero dizer para vocês uma coisa. As imagens que nós mostramos foram as mais leves, as mais light possível. As fortes nós não apresentamos. 10 horas de vídeo de imagens realmente selvagens, praticadas num estado como São Paulo e numa cidade como São José dos Campos, por pastores e instituições que deveriam proteger a igreja e usam de força, de grosseria, de intimidação. E você pode dar uma olhada, por exemplo, nessa foto, só para você ter uma ideia. Tem coisa pior do que isso. Na porta da igreja, no culto da igreja, metralhadora e fuzil para intimidar os crentes e os fiéis, para abandonarem o templo, para que se apossassem do templo e negociassem o templo. Dê uma olhadinha nas feições das pessoas e agora com uma pequena correção de nome que estava colocado na pessoa errada. Dê uma olhadinha de novo. Pessoas que entraram no culto, perturbaram o culto, sentaram no púlpito, cortaram a energia da igreja, isso na comemoração de Natal, gente. E deixe-me destacar uma dessas pessoas, esse senhor José Domingos, que se denomina pastor do Belenzinho. Ele se identificou como agente da Polícia Federal e ameaçou de morte o pastor da igreja. Eu deixei para esclarecer para vocês algumas que apareceram ainda nesse episódio triste, fatídico ainda, mas que estavam por trás, insuflando, apoiando. E eu quero lamentar que o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, vice-presidente da Convenção Fraternal do Belenzinho e presidente do Conselho da Casa Publicadora, tenha telefonado e os documentos estão todos prontos para ser provar se quiser. Eu ouvi durante tanto tempo, aliciando líderes e estimulando a que não resistissem e entregassem a igreja porque seriam promovidos e dizendo, inclusive, uma coisa que é muito comprometedora, que já tinha tudo acertado na justiça em primeira e segunda instância, que a igreja em São José dos Campos não escaparia e que eu teria que voltar
para o meio da mata porque sou índio e não escaparia dessa. Lamentável, não é, doutor José Wellington Bezerra da Costa Júnior? E também o pastor Francisco Salles, por várias vezes, telefonando para os pastores, ameaçando e dizendo que entregasse tudo, porque em São Paulo eles é que mandam. Lamentável, mas Deus é justo. Por fim, eu queria pedir que os irmãos, diretores e membros da Convenção Geral dessem uma olhada. Esses papéis são procurações e ações judiciais. Todas elas com o nome da Convenção Geral, junto à Convenção Confradesp do Belenzinho. Todas as ações, Confradesp e Convenção Geral, ações ajuizadas contra a igreja em São José dos Campos, os seus pastores. Aqui estão as procurações, você está vendo aí, desde 2005 a 2005, 2009, e para que você saiba um pouquinho mais ainda sobre isso. Na eleição, da Assembleia de Eleição, fui escolhido para ser pastor, a Convenção Geral, o nome dela usado indevidamente por seu presidente, porque a Convenção Geral não é para isso, a Convenção Geral, junto à Confradesp, entraram com ação para impedir que a Assembleia fosse realizada. E depois que realizada legalmente, com a escolha e eleição minha para o pastorado, a Convenção Geral, o advogado com procuração e em nome dela, entrou com uma ação de atentado e outra ação para anular a Assembleia. O que estão fazendo com o nome da Convenção Geral? Será que o senhor presidente pensa que é dono do mundo, de São Paulo, pode fazer o que quer em nome da Convenção Geral? Ela não existe para isso e é mais uma forma de absolutismo e de querer intimidar até mesmo juízes, induzindo ao erro e litigando de má fé. É uma pena que essa página esteja virada. Deus nos abençoe e agora vamos rumo ao centenário. Eu espero que todo esse episódio, pelo menos, traga liberdade para as igrejas e nunca mais as pessoas façam o que fizeram com São José dos Campos, pensando que não serão denunciados e que não será conhecido isso no Brasil. Porque a cada dia eu tenho notícias de igrejas que são tomadas e os irmãos não têm voz, não foi lhe dada a oportunidade de fazerem esse esclarecimento que eu fiz. A paz do Senhor Jesus e vamos rumo ao